A Grande Depressão, que aconteceu em 1929, foi quando todo mundo ficou triste? A gente vai viver! A gente vai morrer! Olá, eu sou a Mariane e não, a Grande Depressão não significa que todas as pessoas estavam depressivas, mas com certeza muitos ficaram tristes. No vídeo de hoje você vai ver um resumo desse período histórico. Como eu disse, o período histórico conhecido como a Grande Depressão aconteceu em 1929. A partir disso, já podemos analisar algumas coisas. Para isso, vamos voltar um pouco no tempo, lá na Primeira Guerra Mundial. Se você já é inscrito no canal, sabe que a maioria dos países europeus se envolveram nesse conflito. Mas, se você não sabe disso, eu tenho duas hipóteses. Ou você ainda não assistiu o vídeo de como aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Nesse caso, eu vou deixar lá na tela final desse vídeo para você assistir depois. Ou a outra hipótese que eu tenho é que você ainda não é inscrito no canal. Então já aproveita para se inscrever clicando nesse botão vermelho aqui embaixo. É de graça e você vai nos apoiar a continuar trazendo os principais temas históricos que costumam cair nas provas. E também muitas curiosidades do tempo. Mas continuando, antes da Primeira Guerra Mundial, países europeus como Alemanha, França, Itália, entre outros, tinham um grande poder econômico e muita influência sobre as outras nações. Mas, na Primeira Guerra Mundial, era como se na Europa tivessem sido formados dois grupinhos, com os países, um tentando destruir o outro. Porém, quase no final da guerra, em 1917, os Estados Unidos entram na confusão, do lado da Tríplice Entente. A questão é que, comparada aos outros países europeus, os Estados Unidos não teve as percas que eles tiveram, como cidades inteiras destruídas, inclusive as suas indústrias. Outro ponto importante é que os norte-americanos ficaram do lado dos vencedores. Então, após o Tratado de Versalhes, que marca o fim da Primeira Guerra Mundial, uma das nações mais fortes economicamente, além de estar destruída, a sua moeda foi reduzida a quase nada, ou seja, tinha um dinheiro sem valor, que foi o caso da Alemanha, que até foi colocada como responsável pela guerra. Além dela, as outras grandes potências estavam em uma situação delicada, já que, como eu disse, estavam com as suas cidades destruídas e tinham gastado grande parte do dinheiro com equipamentos militares. E adivinha, quem que apareceu para salvar o dia? Sim, os Estados Unidos, que ajuda muitos países a se reconstruírem com empréstimos. E essa potência emergente toma o posto das superpotências europeias. Após a Primeira Guerra, os Estados Unidos se torna um dos países mais fortes economicamente. Chegamos então aos loucos anos 20. O começo dessa década foi de grande euforia econômica, ou seja, era a época de muita prosperidade, onde os estadunidenses estavam vivendo o seu sonho americano. Porém, algumas coisas começam a sair do controle, sem que eles percebam. As indústrias estavam produzindo em massa, muito mais do que para o consumo interno e para exportação. Produziam muito, sem se preocupar se alguém compraria. Outra coisa que saiu do controle foram os empréstimos. Os bancos cresceram nos anos 20, então começaram a fazer empréstimos para as pessoas e para a indústria também. Mas não havia um órgão regulador para isso, então os empréstimos eram feitos aos montes. Agora imagine, eram como peças de dominó enfileiradas, caindo, uma derrubando a outra. As indústrias tinham muitos produtos que não conseguiam vender para os outros países, porque estavam com a economia fragilizada e se recuperando da guerra. Com isso, muitas fábricas começam a falir, o que significa que muitos trabalhadores ficaram desempregados.
o que levou à diminuição do poder de compra da população. Por consequência, mais indústrias iam fechando as portas, por não conseguirem vender nem para o mercado interno. Muitos desempregados. E o banco? Os bancos também começaram a falir, já que os seus devedores não tinham dinheiro para pagar os empréstimos feitos antes. Foi mais ou menos assim, mas é claro que eu expliquei de uma forma bem resumida. Outras coisas levaram a essa grande crise. Por exemplo, lembra que eu disse que as indústrias produziam cada vez mais? Pois bem, os trabalhadores não recebiam a mais pelo fluxo de trabalho, que aumentou muito. Pelo contrário, continuavam com o mesmo salário. Sendo assim, não consumiam tanto quanto produziam, fazendo com que os produtos passassem um grande tempo guardados em uma espera que nunca chegou ao fim, de melhores preços para a mercadoria. Outro ponto econômico de 1929 que não podemos deixar de falar é sobre o crash na Bolsa de Nova York. Toda essa euforia nos anos 20, onde a população estava com a falsa sensação de uma economia nacional sólida, fez com que novos investidores da Bolsa de Nova York surgissem. Então, nessa década teve um grande aumento de investimentos na bolsa, assim como um crescimento das especulações financeiras. Sabe aquela história de você comprar um investimento, mas não para retorno imediato? Mas quando você compra, pensa que daqui a um tempo terá valido o triplo? Era exatamente o que esses novos investidores estavam esperando. Esse fato ficou conhecido como a bolha da Bolsa de Valores de Nova York. Assim como uma bolha de sabão que cresce até seu limite e estoura desaparecendo, foi o que aconteceu com a Bolsa de Valores. Todos comprando, investindo, até que no dia 24 de outubro de 1929 ela estoura. Essa quebra da bolsa foi mais uma peça do dominó caindo. Aqueles donos de indústria que estavam produzindo muito, mas não tinham para quem vender, e demitiram seus funcionários, que fez com que tivesse menos compradores ainda, levando muitas indústrias à falência. Então, quando eles se achavam inabaláveis, investiram em ações. Ele e outras pessoas que também acreditavam na indústria. Mas, como você já sabe, tudo foi desmoronando e ficaram sem dinheiro, mas com dívidas no banco. Então, a última tentativa de tentar estabilizar financeiramente era vender essas ações que tinham comprado antes. Mas adivinha? Todos tiveram essa mesma ideia. E como muitos queriam vender, mas ninguém queria comprar, o preço das ações despencaram, fazendo com que elas não valessem mais nada. De 1929 a 1933 foi o período de grande crise financeira, não só para os Estados Unidos, mas para todos os países, já que essa superpotência era a principal responsável por movimentar o comércio internacional. Um exemplo disso é o próprio Brasil. Antes dessa crise, éramos o maior exportador de café. Grande parte da nossa economia vinha dele. Mas, quando alguém precisa economizar, uma das primeiras coisas que é cortado é o cafezinho. Ou seja, não só os Estados Unidos, mas todas as outras nações que foram afetadas pela crise diminuíram drasticamente a compra de café brasileiro. Demorou um bom tempo para que a economia norte-americana se reerguesse novamente. E isso só aconteceu depois do New Deal, onde o governo dos Estados Unidos começa a fiscalizar de perto algumas coisas e até põe alguns limites, como por exemplo nas indústrias e o quanto elas deveriam produzir, e também fazer análises mais profundas para empréstimos. Sem falar que o programa do governo para ajudar a população também aconteceu, como subsídios e distribuição de alimentos. A Grande Depressão de 1929 afetou praticamente todas as nações capitalistas, o que acabou fortalecendo ideologicamente países com outro sistema econômico, como a União Soviética, e até impulsionou um novo regime que surgia lá na Alemanha.
Mas isso é assunto para um outro vídeo. E antes de continuar a maratonar mais conteúdos aqui do canal, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. E eu te vejo na próxima. Tchau!